é aquilo que você falou, não tem tempo. Eu trabalho de domingo a domingo como você, né? Às vezes a gente trabalha dormindo. Então, a gente claro que é um trabalho, quem é responsável realmente para entregar tudo direitinho, tem que seguir algumas regras, não tem jeito, né? Então eu falei: "Bom, eu acho que foi isso então que não que eu não ganhei na loteria", mas eu fiquei feliz já de ganhar lá os R$ 480, né. Não, então, já dá para fazer alguma coisa, né? É. Ano passado a gente estava fazendo um trabalho tão intenso aqui e tal, aqui, terapias e tal. A Gabi também tava, a Mi, que às vezes eu falava: "Pô, mas parece que eu nem fui embora." Sabe? Você parece que você não Sim. foi embora, não dormiu, você tá É uma muito doido, não constante. é? Não é É doido? doido. Eu não sei, eu percebi que o tempo, passa muito mais rápido, depois que eu comecei a trabalhar com terapia. Muito mais rápido. A gente até se perde, fala: "Nossa, hoje é sexta, né?". Então é uma coisa muito doida, porque a gente fica um pouco lá, um pouco cá, né. E lá não tem tempo e espaço, e aqui Hum. tem, né. Então mas é interessante a gente esse trabalho é muito interessante, é muito importante, porque tem muita gente que tá precisando de ajuda espiritual e acha às vezes que é só da matéria e não é. Às vezes não é da matéria, às vezes é a ajuda espiritual e muda a vida da pessoa, assim. Eu tenho vários depoimentos, eu acho tão legal, o depoimento que é legal, né, das pessoas. A pessoa fala: "Nossa, mudou minha vida, mudou a vida do meu filho, aqui dentro tem outro tá com outro ambiente". É isso que move a gente, eu acho, tá, Rafael? Inclusive aqui tem várias histórias canalizadas, daqui a pouco a gente dá olha aqui, ó, pessoal, as imagens, essa aqui de histórias canalizadas, tem várias imagens muito legais nesse livro, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Tem reflexões aqui, né, os capítulos, inclusive abri aqui o capítulo 1, chama O Peso das Escolhas, ó. É. O que sua alma sabe que você ainda não entendeu. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso, porque o que eu vejo hoje, além às vezes o medo paralisante que uma pessoa tem, sabe? Uhum. Faz com que a pessoa não evolua, né? Sim. Então, esse medo paralisante tem algum traço de alguma situação que a pessoa se bloqueia hoje porque abusou muito no passado? Ou esse medo paralisante pode ser também, estou dizendo assim, né? Que você tem exemplos de casos, né? Sim. Que a pessoa é paralisada para ela não progredir porque tem espíritos obsessores que querem ver o declínio dela. Tem os 2, né. Então, por exemplo, tem um exemplo de um caso que a pessoa não consegue prosperar de jeito nenhum, sabe aquele caso que tem tudo para dar certo, né, para prosperar, para abrir um negócio, mas não vai, não vai, não vai, fica derrapando naquilo. Então, isso aí a gente descobriu que foi um medo de uma vida que essa pessoa tinha muito dinheiro, cuidava de toda a família, e um dos sócios acabou com a vida dele. Então, estava fazendo coisas por trás de tudo, sem ele saber, e acabou deixando ele só com as dívidas da empresa. Então, ele ficou ter que pagar a dívida, ele ficou sem dinheiro e ficou sendo uma pessoa triste, depressiva, porque ele que cuidava de todo mundo na família e de repente aquilo acabou. Então ele viu ele, além dele sofrer, ele viu a família sofrer, todo mundo passou necessidade, então o que que ele falou? Ele decretou: "O dinheiro só traz desgraça". Então nessa vida, ele tinha tudo para dar certo, ele tem inteligência, ele vai atrás, ele trabalha bastante, mas não dá certo, porque o medo daquela vida estava atrapalhando ele aqui. Porque ele se conectou, então veio um gatilho mental e falou: "Olha, se eu ganhar muito dinheiro, eu posso perder tudo e a minha família pode passar necessidade e eu também". Então a gente limpou isso do campo energético dele, porque ele estava conectado com medo da outra vida. Tem Então, sentido pra caramba, porque é. às vezes o dinheiro em excesso, o dinheiro é neutro, né? Às vezes o Sim, cara pode fazer coisas terríveis com dinheiro, como coisas maravilhosas, sim, né? Então talvez na cabeça dele pensou, se eu tiver muito, pode ser que eu faça tais coisas que sejam ruins para os outros, porque gera um sim, poder, né? sim, total. E se tiver na mão do cara bacana, ele pode criar ONG, pode fazer coisa boa para os outros, Exato. né? Então, o dinheiro, a energia do dinheiro a gente tem que ter. A energia do dinheiro é neutra. O problema são as pessoas, eu falo isso para todo mundo. Gente, o pessoal fala assim: "Ai, mas eu posso fazer uma terapia de dinheiro?". Claro, deve fazer. O dinheiro você precisa. O dinheiro faz parte da terceira dimensão, a moeda de troca. É uma energia de troca. Se você não tem dinheiro, você não consegue ser feliz em alguns momentos da sua vida, inclusive vários.
Porque se você tem dinheiro e alguém fica doente, você consegue colocar a pessoa no hospital melhor para ser tratada melhor. Às vezes, né, até sair daquele tratamento com vida, né? Então, se você tem dinheiro, você consegue ajudar as pessoas a pescar. Não ficar dando dinheiro para todo mundo, porque as pessoas não dão valor. Mas ajudar a pescar, construir uma empresa, empregar pessoas, sabe? Então as pessoas não pensam nisso. A pessoa fala, não, eu quero ter dinheiro, mas isso daí é um egoísmo meu. Não é. Se você tem dinheiro, muitas coisas da sua vida vão se resolver. Vai por mim. Porque o dinheiro, eu acho que não tem limite, porque a pessoa pode, todo mundo pode, por exemplo, você pode ter dinheiro porque vem dinheiro de várias fontes, mas você também está colocando dinheiro nas outras fontes de outras pessoas. Sim. E assim movimenta. Sim. Então, assim, todo mundo pode ficar legal, bem, mas também tem essa questão do ação e reação. Algumas pessoas chegam até aqui, como você falou, elas estão aqui, chegaram numa dificuldade, mas precisam continuar, né? Elas então. têm um desafio aí, né? Acho que é o desafio que é o grande X, né? Tem um desafio, mas a pessoa tem que entender todos os aspectos que está acontecendo com ela, né? Quem tem muito dinheiro tem desafio e quem tem pouco dinheiro tem desafio. São diferentes os desafios, mas tem. Então, a pessoa tem que ter consciência de que ela nunca pode negar dinheiro. Por exemplo, você vai numa festa, a pessoa fala, eu te trouxe um presente. Aí você fala, não precisava. Precisava sim. Você é especial, é o seu dia. Não fala não precisava, porque o que você tá mandando do campo energético? Eu não quero dinheiro, isso não é para mim, não quero presente, não quero que ninguém goste de mim. Então, a gente tem que, tudo que a gente faz, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala. Agora que trabalho com terapia, mais ainda. Às vezes eu falava as coisas porque a gente aprende com os pais, né? Aí fala assim, fala que não precisava, viu? O presente. Porque foi se incomodar. Né? Daí a pessoa fala, é um presentinho simplesinho. Não fala isso também, porque foi um presente. Não importa o quanto que ela pagou aquele presente, entendeu? Né? Porque foi se incomodar. Sim, você você deve querer que as pessoas te deem presente, gostem de você. As pessoas parecem que as coisas que a gente aprende puxa a gente para baixo, né? Não precisava, eu não sou merecedor. Aí começa. A criança, se você ensina para a criança isso, ela vai falar, por que não precisava? A minha filha falava, mamãe, por que as pessoas falam, não precisava, eu quero presente. Eu falei, continue assim. Isso é bom, isso é bom. Né? Sentir-se merecedor, né? Exato. Merecedora. E eu trato muita gente com problemas na vida por não merecimento. A pessoa, aquela coisa, até com dinheiro, com tudo. A pessoa tem tudo para dar certo, trabalha bastante na empresa, nunca é promovida. Sempre é o outro promovido, o outro. Ela falou, eu trabalho 20 anos aqui, eu sei tudo, sei muito mais que todo mundo. Era para eu ser o diretor da empresa. Por que não me chamaram? Aí eu falo, a culpa é tua. Porque você tem dentro do seu campo energético a questão do não merecimento. Ou às vezes lá, também o não merecimento, às vezes a pessoa se sente merecedora do ruim. Do ruim. Isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui é para mim, porque eu não sou muito boa nisso. E tem muita gente que trata isso, muita. Então, a gente tem que entender, por que você, às vezes, não é promovida, tá há 20 anos numa empresa e chega um monte de gente nova que nem tem tanta capacidade que você. Porque no campo da pessoa eu mereço, eu sou boa. E aí, o campo da pessoa conversa com o campo da pessoa que vai te entrevistar. E aí, dá um match nos dois e ele fala, gostei dela, gostei dele, entendeu? Não, tem sentido. E aí eu vejo uma ponte em duas coisas que a gente falou e é uma terceira. O medo, o ego e a procrastinação. Tem uma relação aí? Tem. Olha, o ego é nossa parte individual, né? Então, o ego como assim individual? A gente fala, eu quero isso para mim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então, isso é o ego. E não é totalmente ruim não ter ego. Você tem que ter ego às vezes, senão também essa questão de não merecimento atua na sua energia, acabou, né? Mas, toda vez que a gente vai, por exemplo, comecei a trabalhar com terapia, você começa a pensar assim, mas será que vai dar certo? Aí vem o medo. Mas será que não sei o quê? Mas sabe essas perguntas que a gente faz e que dá um medinho, sabe? Aquele frio na barriga, né? Isso daí vem junto com o ego. O ego é bom para você ter a ação, mas o medo, você tem que tentar
desvencilhar isso de você, porque senão você não faz nada. E quando você vai em cima do medo, atropela o medo, é quando você dá um salto quântico na tua vida. Por quê? Às vezes, para ter uma coisa bacana, para trabalhar com algo bacana, você tem que passar por alguns medos, entender aquilo, entender que não é teu, e entender que se aquilo lá que você quer fazer, você vai ter que passar por algumas situações que você não quer, mas que se você passar, você vai dar um salto quântico na tua vida. E eu passei muito isso, principalmente quando eu fazia ressonância harmônica. Vinha várias sombras, né? O ego. Eu falava, mas por quê? Né, que está acontecendo isso comigo? E eu comecei a fazer uns cadernos das sombras. Era tanta sombra. O professor Hélio fala, né? Ai, fica tudo embaixo do tapete. E aí, quando a gente faz ressonância, que é a frequência, tudo vai saindo, tudo vai saindo. Então, eu descobri, Fael, que eu tinha tanto medo, muito mais medo do que eu achava que eu era positiva. E aí começaram a aparecer esses medos. E aí a gente tem que começar a trabalhar com eles. Hoje eu estou como terapeuta por conta da ressonância harmônica. Então, é claro que eu já sabia que eu tinha que trabalhar com cura. Eu não sabia o que ainda, estava perdida. Por quê? Por conta dos medos. Porque eu quero ser tão certinha, eu quero fazer um trabalho legal que realmente vai mudar a vida das pessoas, mas os medos vinham. Ai, será que eu sou capaz? E isso é inconsciente, tá? E aí eu consegui descobrir, eu consegui acessar meus fractais sem saber que era. Olha só como é doido, né? E comecei a fazer um caderno das sombras, dos medos, e eu comecei a ser a minha própria psicóloga, minha própria terapeuta. Falei, por que eu tô com medo disso? Por que isso tá me interferindo? E eu fui tentando cortar todos esses medos. À medida que eu ia cortando os medos, eu ia evoluindo espiritualmente. E isso é interessante as pessoas saberem. E 80% dos meus clientes são ressonantes ou vão fazer a ressonância, tá? Por quê? Porque quando a gente faz ressonância, é um tsunami de frequência, bum, na gente. Coisas boas vêm, mas coisas ruins também. Então, tudo que. Aí o professor Hélio fala: você pode perder relacionamento, você pode perder dinheiro. Por quê? Porque tá dentro da gente isso. Então, por exemplo, perdi dinheiro. Eu nunca fiquei sem dinheiro. De repente, veio a onda avassaladora. Eu tinha medo de perder dinheiro. Então, o que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Eu tinha medo de ficar sem trabalhar. O que aconteceu? Eu fiquei sem trabalhar. Eu tinha medo de ter que cuidar só, nada contra, que tem gente que nasceu para isso, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de outras coisas, mas eu tinha medo de ter que cuidar só de casa e de filho, e aconteceu isso. Tudo que eu tinha medo aconteceu. É até legal falar para as pessoas entenderem, a ressonância harmônica é maravilhosa, mas às vezes tem que vir um caos para depois vir as coisas boas, mas você tem que entender e passar por isso, e passar por cima dos medos, porque cada medo que você passa, cada sombra que você risca do seu caderno, é um salto quântico. Vamos falar mais sobre ressonância harmônica, sobre Hélio Couto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma onda, e na onda eu vou pedir pro Hélio Couto vir aqui. Ah, tem que pedir. Agora vamos ver, hein? Eu vou jogar o pedido, hein? Hélio Couto no Filhos do Todo. É isso aí, pensou? Bateu aí? Bateu aí? Quem conhece o Hélio Couto, manda lá para ele lá, marca ele, vamos ver se essa onda chega lá. Agora, é sério, hein? Tô jogando, hein? Agora é o seguinte, imagina, vem aqui, né? Não sai do... Não sai, é difícil, mas que o Hélio, muita gente que hoje é terapeuta é por conta do Hélio. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, especificamente sobre a ressonância harmônica. Essa questão, você já falou algumas outras vezes, sobre resultados, e muitas vezes o que isso trouxe na sua vida de... Lógico, você vem hoje trabalhando especificamente porque você também colocou isso dentro do processo da ressonância, né? Sim, total. Mas também falar um pouco daquilo que o ego da gente quer, e que você também mencionou que ele é, tipo, colocado à prova, né? Total. Então fala um pouco mais sobre essas percepções, sobre esses aprendizados também, que eu vejo, não é só a ferramenta, mas tem os conteúdos, né, que trazem também primeira coisa, quem está pensando em fazer a ressonância, gente, vá lá e estude os conteúdos antes. Porque tinha vezes que eu via um vídeo e eu via 3 vezes e o tic-tac eu não entendia o que era aquilo. É
tão fora da caixa tudo que o professor Hélio fala, que você às vezes não entende, porque você não aprendeu isso, né, na tua infância, você não aprendeu isso na escola. O que, que é física quântica? O que, que tem a ver com o mundo espiritual? E tem tudo a ver, tudo, né? Então você começa a ir por aí. Mas, antes de pedir uma ressonância, leia o livro e entenda todos os vídeos dele, né? Porque isso é importante, porque quando vier a onda, vem lá as sombras, as catarses, assistindo os vídeos já tem catarse, você já começa a ter catarse, vai movimentando já. E aí você vai ficar mais suave para você entender. Hoje eu sou terapeuta porque, claro que eu sabia que eu ia ter que parar um dia de trabalhar em empresa, mas não dava porque vinham os boletos, não dá para ser hipócrita, falar, eu vou parar tudo e a egrégora vai me ajudar, né? Assim, a pagar os boletos, não é assim que funciona. Claro que eles me ajudam hoje, né? Até agradeço todos os dias. Mas a gente começa a ver os vídeos e falar, não, eu vou tirar de letra isso. Né? O que é ressonância? É uma onda? Eu vou escutar só? Então, não é só isso. É muito mais que isso. Então, você tem que saber o que você está fazendo com você. Então, você vai lá, você vai estudar e você vai começar a entender que tudo que está debaixo do tapete vai aparecer. E vai. Você gostando ou não. Tem muita gente que chega até mim e fala, Thaís, eu tô desesperada. Eu tô na terceira onda, eu estou desesperada. Eu falei, eu também fiquei assim. Então a gente começa até a bater um papo para a pessoa ficar mais tranquila, porque vai acontecer coisas, inclusive coisas que ela tinha medo, que eu acabei de falar. O que você tem mais medo acontece. Então, tem gente que trata comigo antes de pedir ressonância. Tem gente que trata os principais, é claro que a gente tem milhares, mas as pessoas tratam os principais crenças limitantes, padrões negativos, antes de pedir, para ir mais limpo possível antes de fazer a ressonância.